Jornal RR News. Um oferecimento Zoetis. Massey Ferguson. Born to Farm. Bradesco e Agro. Isso é que é dupla raiz. Tortuga. Há 70 anos liderando o avanço no campo. Veja no RR News desta semana. Depois de turbulência, exportações do agro voltam a crescer. Programa da Embrapa leva sustentabilidade às fazendas pantaneiras. Safra de trigo apresenta recuo este ano. A BCZ divulga mudanças nas avaliações genéticas do PMGZ. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Um programa da CAT vem transformando a produção de leite e derivados na região de Urupês, interior de São Paulo. Bom, o projeto CAT Leite para nós hoje foi realmente um divisor de águas, né? A gente não conseguia produzir leite, a gente tinha a mesma área, a gente produzia aí 60 litros e o gado estava, na verdade, passando fome. E aí, com o projeto, na mesma área, a gente triplicou a quantidade de animais. E vocês podem ver, os animais aí não tem nenhum magrinho, não, tá tudo bom de saúde e com comida até sobrando aí na área. O Éder e a Eliette nos procuraram, né, através da Casa da Agricultura de Urupês, para solucionar um problema na época que eles estavam com falta de alimentação na propriedade. Então eles tinham recém-iniciado a pecuária de leite e já estavam enfrentando a primeira seca com escassez de comida, que é um problema que a gente encontra facilmente nas propriedades, né? E a gente conseguiu o contato da CAT na época, que foi o que começou a nos orientar a como produzir comida, como alimentar o gado, para a gente ir trabalhando essa questão de comida. A gente foi fazendo os projetos, os piquetes, né, rotacionados, irrigando as áreas, pedaços por pedaços, né, da propriedade. Hoje a propriedade é 100% irrigada, só não é irrigada a parte de cana, né, que a gente tem uma areazinha de cana, mas a parte de pastejo hoje ela já está 100% irrigada. O projeto CAT Leite é o nosso alicerce, a nossa base, porque nós temos toda orientação técnica, nós temos orientação na parte de gestão, nós sentamos, discutimos com o técnico, né, a melhor maneira de avançar. Ele também nos orienta quanto aos gastos, com relação à produção, com relação ao preço de venda do produto. Então a gente tem toda essa assistência técnica. Eles são um exemplo para propriedades do estado todo, com uma rentabilidade positiva no leite, muito interessante. Conseguiram transformar a queijaria que era informal numa queijaria hoje legalizada, com o selo do CISP artesanal. Estamos no fim do processo de certificação da propriedade para ser uma propriedade livre de brucelose e tuberculose. Então a propriedade vai ser, além de tudo, sanitariamente segura. Então é um processo que eles vêm vivenciando durante todo esse período e que hoje está surtindo frutos do resultado do trabalho tão bem conduzido por eles aí, e que a CAT é uma parceira. A gente sempre reforça que o projeto CAT Leite ele é uma parceria. É o técnico trazendo as tecnologias e o produtor que consegue aprimorar e executar isso aqui na propriedade. Né? Começamos a demonstrar para os nossos parentes, amigos, começaram a provar, falando, nossa, legal, vamos produzir, vamos fazer, né? E aí resolvemos mandar para a premiação em Blumenau, no ano passado, e o queijo ainda não estava no mercado, a gente estava em processo de legalização do CISP e o queijo foi premiado. Aí a gente precisou aguentar um pouquinho, segurar um pouquinho essa produção, essa divulgação, até sair o registro no CISP para começar a comercialização. Então surgiu aí de uma necessidade de poder agregar valor ao produto e a gente percebeu que o produto era legal, era bom, né? E aí teve os prêmios e aí estamos aqui. E como a demanda foi crescendo, foi aumentando, a gente sentiu a necessidade, né, de ampliar e ao mesmo tempo tá regularizando, né? Para estar atendendo o mercado,
que a gente vendia assim, de porta em porta o nosso queijo. E hoje a gente consegue, com a legalização, a gente consegue deixar no mercado, no açougue, em todo lugar aí, a gente consegue estar colocando o nosso produto. O sonho é estar ampliando ainda mais, né? Aumentar o laticínio, fazer a nossa câmara fria para estar conseguindo produzir mais queijo curado, né? E também tem o nevoeiro que vai estar entrando aí, nós estamos em processo de regularização do rótulo, da inspeção dele, para estar lançando ele também no mercado. Essa regional aqui de Catanduva é uma regional assim, muito parceira, que está sempre do nosso lado, é uma regional que está de parabéns. Apesar dos desafios, o ano de 2025 se mostrou positivo para a produção e exportação brasileira de proteína animal. Mais do que nunca, as atenções dos principais agentes desses mercados se voltaram para o Brasil, o que colocou o país novamente em destaque nas relações internacionais na área de aves e suínos. O Brasil ele é muito respeitado, né, nesse nosso trabalho de imagem e essa construção aí de levar ao mundo com transparência a nossa biosseguridade, o nosso controle, nossa qualidade. Isso é resultado de muito trabalho, né, da área de comunicação, da BPA, da área de marketing, de todas as ações que a gente faz de imagem e um trabalho também das empresas, né, o setor trabalhando aí, todo mundo em conjunto para trabalhar essa imagem do Brasil no mundo afora, que é um desafio enorme, né, visto que o Brasil às vezes tem algumas imagens negativas, então a gente trabalha bem pesado aí para mudar um pouquinho, pelo menos nas nossas proteínas animais. O que mais chama a atenção desse mercado externo quando eles olham para as proteínas brasileiras? A qualidade, né, do nosso produto, a nossa competitividade nos principais mercados, né? A gente pode levar um produto acessível, de qualidade e que tenha uma imagem consolidada de qualidade. Mesmo com a chegada aí, do caso do frango, da influenza aviária, o Brasil ainda continuou sendo visto como um Brasil que produz, um país que produz uma proteína de qualidade, porque a gente teve uma transparência e um controle muito rápido do foco, né? Então, eu acho que a gente se sobressaiu aí nesse momento desse controle e foi o único país que teve só um caso, né? Então, eu acho que a gente demonstrou muito o nosso controle, a nossa produção de qualidade nesse momento. Tecnologia aliada a essa produção também é um fator que diferencia o Brasil? Com certeza, cada vez mais as nossas empresas associadas têm usado a tecnologia para melhoria de resultados, para, de repente, uma substituição de mão de obra que está tão escassa, né, nos dias de hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, em todos os setores. Então, as empresas têm investido cada vez mais na tecnologia para facilitar, para melhorar e ter melhores resultados. Então, certamente, isso tem colaborado aí na nossa imagem. 2025 está praticamente acabando, mas eu acredito que vocês já estejam pensando lá na frente em 2026. Quais são as primeiras ações, os primeiros objetivos que vocês da BPA têm nesse relacionamento, nessas relações exteriores? Olha, 2026 vai ser um ano bem desafiador, a gente está com várias feiras aí, a gente tem Go Food, que é em Dubai, em janeiro, teremos uma feira na Singapura em abril, China em maio, setembro com Peru, Paris em outubro, e a gente tem o CIAVES, que é o Salão Internacional de Proteína Animal, que a BPA que desenvolve e organiza, que faz tudo, e dentro do CIAVES a gente traz 3 projetos grandes que a gente coordena, que é o Projeto Imagem, que a gente traz aí de 30 a 40 jornalistas internacionais para acompanhar a semana toda do evento, o Projeto Comprador, que a gente traz importadores do mundo todo para negociar com as empresas lá no CIAVES, e o Projeto Formadores de Opinião, que são grandes formadores de opinião, presidentes de associações de importadores de outros países, enfim, órgãos governamentais importantes de mercados fechados. Então, vai ser um ano muito desafiador, mas acredito que de muito sucesso. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu divulgou por meio do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos a atualização das avaliações genéticas para animais de corte. As avaliações são realizadas pela ABCZ em parceria com a Embrapa Gado de Corte. A ABCZ divulgou por meio do PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, a atualização das avaliações genéticas do PMGZ Corte, realizadas em parceria com a Embrapa Gado de Corte, são as últimas do ano. É importante a gente manter o criador informado, porque os programas, a associação é dele, né? São os produtos que ele utiliza no campo
para tomar decisão na seleção do rebanho. Entre outras novidades, o banco de dados genômico está cada vez mais perto da marca de 600 mil animais genotipados, das raças Guzerá, Nelore e Tabapuã. O banco de dados de genótipos aumentou 154%. Isso é uma realização muito grande, uma realização dos criadores. Isso é um termômetro que indica que os criadores estão investindo e utilizando essa tecnologia. Tivemos mais atualizações nas características de carcaça, por exemplo. A raça Guzerá, hoje nós temos avaliação genética para alho de odilombo e acabamento de carcaça e, além disso, genômica também para a raça Guzerá. Então, estamos entregando nesse final de ano uma avaliação que já está publicada também para a raça Guzerá, com características de carcaça e avaliação genômica. O PMGZ Corte soma mais de 18 milhões e 300 mil animais avaliados, abrangendo as raças Brahma, Gir, Guzerá, Indo-Brasil, Nelore e Sindhi e Tabapuã. O número de fenótipos avaliados já superou os 21 milhões. A atualização do PMGZ Corte está disponível para consulta na página de comunicações eletrônicas do site da ABCZ. Que é o poder de decisão, e o PMGZ e a ABCZ trabalham para isso. O cultivo de soja no Paraguai tem a estimativa de mais de 9 milhões de toneladas na safra principal e 1,3 milhão na safrinha. A projeção reflete um corte mensal de 2% na estimativa após os primeiros ajustes provocados pela irregularidade das chuvas em novembro. Depois de um início considerado ideal entre setembro e outubro, a falta de regularidade das precipitações já trouxe impacto para algumas das regiões mais produtivas do país. A safra paraguaia de soja é o principal ciclo agrícola do país, cujo calendário se inicia oficialmente em setembro. Após níveis ótimos de precipitações e temperaturas em meados de outubro, as mais de 3 milhões de hectares destinadas à produção da oleaginosa se encontravam integralmente plantadas. A grande questão foi que em novembro vimos níveis muito diferentes e heterogêneos de chuvas, e isso levou a Stonex a uma leve redução na sua estimativa de safra, agora no começo de dezembro. Isso, no entanto, não implica um risco de quebra de safra. O que nós estamos indicando é que há uma perda de produtividade potencial. Lembrando que também o Paraguai tem uma particularidade de fazer uma safrinha de soja. Essa safrinha costuma ser de pouco mais de 1 milhão de toneladas, então, até o momento, somando safra mais safrinha, se esperam pouco mais de 10,5 milhões de toneladas de produção paraguaia. O principal ponto, olhando a integração produtiva dos grãos paraguaios com o Brasil, é a questão de que, se bem, em média, 90% da soja paraguaia vai para a Argentina, o fim dessa primeira safra, que produz 80% da soja paraguaia, é a que marca quando é o momento que a safrinha começa. E essa é uma questão importante, porque para se fazer um segundo ciclo de soja, a janela ideal dela são já os primeiros dias de janeiro. Só que, como tivemos um outubro de muitos dias nublados, há uma expectativa de que esse ciclo da safra principal possa se estender. Com essa extensão e uma possível perda de janela ideal para uma safrinha de soja, há maiores chances de ter mais produção de milho. E nesse sentido, inversamente ao que acontece com a soja, a maior parte do milho paraguaio vai para o Brasil fazer parte das indústrias tanto de rações animais como de biocombustíveis. Então, o que está em definição neste mês de dezembro é, por um lado, a produtividade final do principal ciclo de soja no país e, ao mesmo tempo, como isso poderá impactar o próximo calendário da safrinha que se inicia já no mês de janeiro de 2026.
A Embrapa vem oferecendo aos pecuaristas da região central do país o programa Fazenda Pantaneira Sustentável. Trata-se de uma ferramenta que avalia a sustentabilidade das propriedades pantaneiras e identifica caminhos para uma produção mais eficiente, equilibrada e responsável. Em meio a um ambiente tranquilo do bioma pantanal, entre águas, pastagens e o som do gado, surge a necessidade de avaliar a sustentabilidade das fazendas pantaneiras. Com base em ciência, tradição e compromisso ambiental, surge a Fazenda Pantaneira Sustentável, uma ferramenta desenvolvida pela Embrapa Pantanal, em conjunto com as unidades Agricultura Digital e Pecuária Sudeste e instituições parceiras. Aconteceu há 20 anos atrás, quando eu e um grupo de pesquisadores da Embrapa tínhamos como desafio avaliar a sustentabilidade das fazendas pantaneiras. E aí nós tivemos muitos bons resultados. E eu fico muito feliz que agora essa ferramenta ela está sendo ampliada para mais de 100 fazendas. E ela deixou de ser uma simples ferramenta, ela virou uma grande plataforma, porque nós vimos a necessidade que nós temos de unir todas as instituições que trabalham em prol do Pantanal, porque não é só a pesquisa, que vai resolver os diferentes desafios. E fico feliz também que ela é uma ferramenta que está sendo adaptada para certificação, para pagamentos de serviços ambientais. Então, a partir dela, nós estamos tendo várias chances e tudo isso em prol do desenvolvimento sustentável do Pantanal. A ferramenta avalia a sustentabilidade das propriedades pantaneiras nas dimensões ambiental, social e econômica, identificando boas práticas e apontando caminhos para uma produção mais eficiente, equilibrada e responsável. E estes resultados precisam chegar ao campo para serem postos em prática. Por meio do programa Fazenda Pantaneira Sustentável, nós, quanto Transferência e Tecnologia, captamos as boas práticas agropecuárias, os ativos tecnológicos e os conhecimentos gerados pela pesquisa e geramos o elo direto com a cadeia produtiva por meio dos produtores rurais e extensionistas. É no momento que nem esse que a gente vê que os resultados chegam diretamente ao campo e em cima disso a gente consegue mudar a realidade de um território. Fazer pesquisa em uma das regiões mais ricas e diversas do país precisa de planejamento e suporte de diferentes áreas da empresa. Nem sempre estamos na fazenda ou no laboratório, mas o nosso trabalho também faz a pesquisa acontecer. No SGP, eu cuido das autorizações de viagem e das reservas da equipe. Esse apoio garante que pesquisadores e equipe possam chegar ao campo e realizar suas atividades com segurança e tranquilidade. Juntos, ajudamos a transformar conhecimento em soluções para uma agricultura mais sustentável. A safra brasileira de trigo deve despencar para cerca de 7,5 milhões de toneladas em 2025, uma retração impulsionada pela queda de quase 20% na área plantada. Ao mesmo tempo, o consumo interno segue firme, entre 12 e 13 milhões de toneladas. O resultado é uma disparada na dependência de importações, que pode chegar a 7 milhões de toneladas, o maior volume em mais de 10 anos. Nós produzimos esse ano, em 2025, 7,5 milhões de toneladas. Nós temos uma demanda algo em torno de 12 a 13 milhões de toneladas. Em 2025, nós necessitamos importar em torno de 5,5 milhões de toneladas. Esse é um panorama de que a demanda de produtos derivados do trigo e do consumo de trigo dentro do mercado nacional é uma demanda estável. Ou seja, está dentro desses de 12 a 13 milhões de toneladas. E temos a notícia que para o ano que vem nós iremos reduzir a área plantada. A área plantada é essa que é a previsão de reduzir algo em torno de 20%. O que isso significa? Significa que nós precisaremos importar mais trigo para abastecer o mercado nacional diante dessa demanda estável. Nós temos aí uma previsão que para 2026, se o cenário continuar desta forma, nós iremos ter uma importação algo em torno de 7 milhões de toneladas. Para isso, é muito essencial para a cadeia produtiva do trigo
a implementação de novas tecnologias, a ciência, a análise de dados, aplicado à produção agrícola. Por quê? Porque, embora haja uma redução da área plantada, com o emprego dessas novas tecnologias, nós podemos criar mecanismos de aumentar a produtividade por área. Então, além disso, né, da tecnologia, da informação, da ciência de dados, a biotecnologia, diante de todos os desafios que o produtor tem no campo. Nesse sentido, é essencial. E nós vemos também que o mercado, né, os produtores estão passando por essa transformação tecnológica no campo, justamente para adequar esse cenário de aumento de produtividade, com uma área menor, e aumentando a eficiência econômica do campo, gerando emprego e renda. Mas também tem coisas que são essenciais. Para a adoção dessa tecnologia, nós precisamos de que o mercado forneça os financiamentos aos produtores de uma forma que seja um custo mais em conta para o produtor, para que ele faça a adequação da sua produção no campo. Nós sabemos que o mercado está nesse período de transformação e ele vai acelerar essa transformação e que vai ser essencial, inclusive, para o aumento da produtividade no campo e abastecer o mercado nacional que tanto demanda por produtos derivados de trigo. A chegada da época das águas traz boas perspectivas para a recria do gado, já que o rebanho passa a contar com maior disponibilidade e melhor qualidade das pastagens. Por outro lado, o período também impõe desafios ao manejo dos animais, que, se não forem corrigidos, podem comprometer a saúde do rebanho. Na época de chuva, o pasto ele muda completamente a sua composição. Então, que na época seca ele estava com baixa proteína e alta fibra, na época de chuva ele tem um enriquecimento nutricional. A fibra cai, né, a concentração de fibra, a proteína sobe, o teor de energia melhora, a digestibilidade melhora o potencial de consumo do animal naquele pasto que agora está verde, e tudo isso reflete diretamente no desempenho do animal. Então, na prática, o desempenho do animal vai subir e, dependendo da estratégia nutricional adotada em relação à suplementação, esses ganhos eles podem ser acima de 1 quilo por dia, tranquilamente num pasto de chuva, bem formado, com uma boa estrutura e com uma boa qualidade nutricional. Na época de chuva, é também o momento que a gente tem maior incidência de ectoparasitas, de endoparasitas, né? O calor e a umidade, ela proporciona, esses dois fatores, um desenvolvimento maior desses parasitas nos animais. Então é preciso ter um controle sanitário correto, seguir todo um calendário de vacinação, né, para prevenir qualquer problema do animal. Se você observar na sua fazenda, né, um animal que está no bom pasto, com uma boa qualidade nutricional, com uma boa suplementação, e esse animal apresentar pelo arrepiado, baixo ganho de peso ou nenhum ganho de peso, né, um animal que está apresentando sinais de doença, certamente é preciso ter uma intervenção, que os grandes erros de manejo nessa época do ano é não realizar o calendário sanitário correto, né? Não realizar a vacinação e aplicação de vermífugos e controle de parasitas nessa época do ano, que realmente vai acarretar maior contaminação do rebanho. Para o produtor conseguir aproveitar o máximo da época de chuva, né, o máximo das suas pastagens, que é o momento que a gente está produzindo a arroba mais barata, né, do ciclo produtivo, porque o pasto, que é a base da nutrição, é propício para isso, o produtor precisa entender muito bem qual que é a taxa de lotação da sua fazenda, quanto que aquela pastagem suporta de lotação. Porque se ele coloca uma lotação muito alta na sua fazenda, ele acaba perdendo até desempenho desses animais e degradando o seu pasto. Então o produtor precisa entender e calcular, não é uma estimativa tão difícil de fazer, qual é a capacidade de suporte das suas pastagens para ajustar a sua lotação conforme essa capacidade. E aí sim ter um bom ganho de peso. E uma estratégia nutricional de suplementação alinhada ao seu objetivo de longo prazo. Por exemplo, uma pastagem de chuva
com o suplemento mineral, é comum esse ganho de peso ficar em 600, 700, até 800, 900 gramas se o pasto tiver um bom manejo. Se ele quer ganhar mais peso na recria nessa época do ano, ele pode optar por um suplemento proteico, que o ganho adicional em relação ao suplemento mineral tende a ser 100 a 150 gramas a mais do que a suplementação mineral, ou um proteico energético, né, que esse animal vai ganhar 1 kg por dia, 1,1 kg por dia, tranquilamente, né, num bom pasto, com um bom suplemento, ou mesmo a terminação, né, dependendo da fase e do objetivo, onde a gente consegue atingir ganhos de 1,3 kg, 1,4 kg, dependendo do mérito genético do animal, até mais do que isso. Então, o produtor ele tem que aproveitar esse potencial das pastagens e alinhar a capacidade de suporte com a sua estratégia nutricional para o objetivo do seu ciclo de produção. As exportações brasileiras de ovos atingiram 151,2% em volume neste ano. Ao todo, foram embarcadas mais de 36.700 toneladas. Pela primeira vez, o país exportou mais de 1% daquilo que produziu, fato muito comemorado pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Tem sido um ano muito especial também para os ovos, né? Historicamente exporta-se no Brasil menos de 1% da produção de ovos e esse ano a gente teve com os Estados Unidos comprando um volume especial, um volume alto de ovos do Brasil. A gente teve a alegria de ver essa marca de 1% ser passada. A gente deve fechar o ano com 1,5% da produção sendo exportada. Infelizmente, com a aplicação do tarifaço ali em julho, o anúncio em julho, essas exportações para os Estados Unidos cessaram porque parou de ser economicamente viável. Então a gente teve alguns meses de exportação bem interessante para os Estados Unidos e depois essa exportação para de acontecer. Entretanto, mesmo você olhando os outros mercados de exportação de ovos, eles também crescem. De forma mais orgânica, mas eles também crescem. Então, quando a gente olha o cenário como um todo, a gente vê o setor de ovos criando essa cultura exportadora, diversificando mercados, reforçando suas marcas, suas relações com seus clientes em outros países. Isso é extremamente positivo, principalmente quando você olha para o futuro do setor. Em relação à questão do tarifaço, há uma expectativa por parte de vocês que caia e aí sim, com os Estados Unidos, volte a ser o que era antes? A BPA pede, né, desde o início, que os ovos sejam incluídos na lista de exceções de tarifas, né? Eles não foram incluídos até agora, mas esse é um pleito do nosso setor. A gente entende que a nossa produção de ovos ela é complementar à produção americana, que ela não causa qualquer tipo de dano ao mercado local de ovos. Pelo contrário, os Estados Unidos passaram a comprar muitos ovos do Brasil esse ano por uma dificuldade que eles tiveram com a influenza aviária e uma queda na produção. Então o Brasil foi, na verdade, um parceiro na segurança alimentar. E é assim que a gente entende que continuaremos a ser. Por isso o nosso pleito da BPA para que os ovos sejam incluídos na lista de exceção do tarifaço. Além dos Estados Unidos, quais outros destinos vocês destacam para essa exportação de ovos do Brasil? O Brasil tem crescido exportações de ovos para o México, para o Japão, para os Emirados Árabes, abriu o mercado recentemente para a União Europeia. Então a gente vê um movimento de mercados existentes ampliando suas compras e novos mercados sendo abertos também com um super trabalho do Ministério da Agricultura e do Itamaraty. Com a adoção de técnicas conservacionistas, o projeto de capacitação continuada, desenvolvido pela Embrapa, fomentou a produção de hortaliças em diferentes condições climáticas, desde a zona da mata até o semiárido alagoano. O projeto de capacitação continuada para a produção de hortaliças às margens do Canal do Sertão foi uma ação estratégica da Embrapa para potencializar o desenvolvimento dessas culturas no semiárido alagoano. Alagoas importa de outros estados praticamente 90% das 10 principais hortaliças consumidas. Em função dessa demanda, as ações do projeto se estenderam do litoral ao sertão alagoano, desenvolvendo pequenos, médios e grandes produtores. A proposta do projeto em fomentar a produção de hortaliças no estado de Alagoas encontrou
com uma diversidade grande de clima, de solo, de água. Embora seja um estado, em termos de dimensões pequenas, é o segundo menor estado da federação, ele apresenta uma região de litoral na zona da mata, ele apresenta uma área de transição no agreste para um semiárido. Isso traz diferentes tipos de solo, manchas de solo com salinidade, percentuais de areia e mesmo a disponibilidade, que é característica da migração de uma região climática para outra. O agricultor Carlos Dias e sua família enfrentam com coragem, aprendizado e êxito o agreste alagoano, ecossistema que conta com elevadas temperaturas e solo arenoso e ainda a natural salinidade da água. Eles adotaram as cultivares da Embrapa juntamente com sistemas de cultivo preservacionistas, o que tem proporcionado novas oportunidades de cultivo e renda. A Embrapa trouxe cultivares que conseguem produzir, conseguem entregar uma produtividade muito interessante dentro desse aspecto climático, desse aspecto do nosso solo, da nossa água, e isso tem nos favorecido bastante e tem atendido as necessidades aqui da nossa área e do comércio. O mais desafiador ainda é que eu estou fazendo ele orgânico. O preparo da terra, ele é feito totalmente manual, né? Sem inserir outro maquinário pesado. O próprio esterco sou eu que fabrico lá, que eu tenho um criatório de cabras e está sendo bacana. Você vê, uma planta dessa aqui está com 28 dias de plantada. Eu já estou tendo frutos, ó, flores. Então eu acredito que 15, 20 dias eu já vou ter resultados positivos dos primeiros frutos dessa variedade do Sena, que está sendo também a primeira vez que eu estou trabalhando com ele. Eu já tive outras experiências e, por falta de conhecimento, eu até falhei um pouquinho. Tive produtividade, mas não como eu queria. E hoje está excelente, ó. Minha terra, pode ver, ela é bem arenosa, mas ela está sendo trabalhada. Você já pode ver que já tem bastante matéria orgânica incorporada nela e está surtindo efeito. Aqui já são, nessa área total do sítio aqui, que são 2 hectares ou 7 tarefas, como o pessoal fala aqui na região. Tudo que a gente produz aqui, graças a Deus, está sendo bem aceito. A nossa história já está tendo uma abrangência aqui na cidade muito boa, porque eles sabem que a gente trabalha com orgânico. O clima bastante hostil do semiárido é enfrentado por Francisco Domingos, graças à viabilidade de irrigação trazida pelo Canal do Sertão. Francisco e sua família já podem desfrutar da produção de qualidade de tomate, alface, melancia e melão. O aprendizado e a construção de oportunidades ajudaram a melhorar a vida no sertão. 8 anos que eu comecei a produzir nessa área, comecei com o quiabo, não deu certo, porque eu levei logo um calote. Aí depois, graças a Deus que apareceu a Embrapa. Aí nós foi uma grande parceria da Embrapa, que é uma grande ajuda que nós temos. Nós já colhemos melão, tiramos melão aqui pela Embrapa. Agora nós estamos com esses tomatezinhos aqui, que é o carro-chefe aqui da produção, esse tomatezinho que é a tomate Iracema, que é uma cultura muito boa. Eu gostei muito de trabalhar com ela. Aí tem essa outra aqui também, que ela ainda é melhor que essa aqui, a Azami, que é um tomate muito produtivo, que ele produz bem. Aí eu gostei muito de trabalhar com a Embrapa. Graças a Deus está melhorando minha vida, porque antes eu não tinha as coisas, hoje estou conseguindo já através da Embrapa. Primeiro foi o melão, nós já conseguimos um carrinho para nós transportar a nossa mercadoria, que era difícil da gente transportar. Aí agora com o plantio do tomate, nós queremos conquistar um tratorito para poder melhorar o trabalho do dia a dia, que fica melhor. Aí nós vamos olhar aqui também a tomate Sena, que é uma tomate muito boa, uma tomate produtiva também. Se Deus quiser, nós queremos conseguir um tratorito. É para nós desenvolver mais o trabalho aqui, que a gente, tudo manual, a gente gasta mais tempo. Com o tratorito, nós vamos desenvolver mais, se Deus quiser.
Na Zona da Mata, a Embrapa também fez parte do ponto de partida de investimentos em tecnologia que hoje se posicionam de maneira eficiente para o atendimento do mercado. Inicialmente, com o cultivo de folhosas, o empreendedorismo de um grupo de investidores aposta em suprir um mercado ávido por hortaliças de qualidade, principalmente de alface, couve e cheiro verde. Esses vegetais, que percorriam mais de 2.000 quilômetros para chegar aos supermercados de Maceió, hoje estão bem perto e chegam com muito mais qualidade. As definições dos tipos de hortaliças a serem plantadas foi algo que no início a gente teve que pegar estudos do mercado, mas nada muito preciso. Ao longo do tempo que nós começamos a fornecer nossos clientes, a gente teve que readequar todos esses tipos de hortaliças a serem produzidos. Então foi freios de arrumação, foi mudanças de semeio, que nisso a gente conseguiu adequar o que o mercado queria. Mas no começo sempre você tem que sempre iniciar para depois melhorar. Eu estou muito feliz com essa iniciativa dos meus filhos, do meu neto, de produzirem aqui em Alagoas, hortaliças aqui em Alagoas. É um mercado muito carente de produção local. E, além disso, estou feliz pelas novas tecnologias que eles estão introduzindo aqui. Tiveram sempre assessoramento de técnicos da Embrapa, que tem auxiliados e orientados com muita eficiência. E espero que essa iniciativa se reproduza no Estado. A história que fica é de que há possibilidade. Quando não se acreditava que era possível, é possível. Existe um manejo adequado para isso. Existem materiais que são selecionados e desenvolvidos para se adaptarem com eficiência em todas essas condições climáticas. Então é possível fazer e que o nosso desejo é que isso se amplie. Com o encerramento no seu 3º ano, o projeto cumpriu seu papel por ter gerado estímulo, ter trocado conhecimentos, ter auxiliado na profissionalização nos cultivos e na melhoria da qualidade de vida de muitas famílias. A segunda reestimativa da safra de laranja 2025-2026 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, divulgada pelo Fundicitrus, indica a produção perto das 295 milhões de caixas de laranja de 40,8 quilos. O número é 3,9% menor em relação à primeira reestimativa divulgada em setembro e 6,3% menor em relação à estimativa de maio, que apontavam uma produção de 314,6 milhões de caixas. Dois são os principais fatores para essa redução. O primeiro deles é o aumento da taxa de queda. Antes estimada em 22%, agora passa para 23%. Isso devido ao aumento da incidência e severidade do greening e também de condições climáticas adversas, como ventos atípicos que ocorreram no cinturão, principalmente no mês de setembro, com rajadas de vento de até 90 km por hora, como por exemplo na regional de Avaré. Um outro fator é que as condições climáticas impactaram o crescimento da fruta. Então, o peso médio passa de 158 gramas para 154. Nos meses de maio a novembro, o Parque Citrícola teve chuvas 20% abaixo da média histórica, em setembro de 70% abaixo da média histórica. Então, uma boa parte da safra foi colhida nessas condições de menor quantidade de chuva. Isso impacta no peso das frutas, impacta na projeção final. O Fundecitrus segue acompanhando a safra e a próxima reestimativa será divulgada no dia 10 de fevereiro de 2026. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco, programa que leva a você orientações, dicas importantes para o seu dia a dia no campo. E hoje o nosso assunto é o impacto da suplementação mineral na seca. E o nosso convidado é o profissional do Departamento Técnico de Nutrição Animal do Grupo Matsuda, aqui da Matriz em Álvares Machado, São Paulo, o zootecnista Leonardo Sabatini. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Agora, quais são os riscos de não adotar uma suplementação mineral durante a seca, uma suplementação mineral específica? Durante o período seco, tem uma pastagem que ela vai ter um teor de proteína menor comparado ao das águas. Então, se eu não tenho uma suplementação adequada para esse período, corrigindo essa falta de proteína, eu vou ter um animal que muitas vezes vai
ou não ter ganho de peso algum, ou é muito mais comum ter perda de peso, mesmo que eu tenha uma pastagem, um pasto seco, uma boa massa de forragem durante esse período, porque eu tenho uma falta dessa proteína, então eu tenho, eu não atendo essa exigência de proteína do meu animal, eu não atendo a exigência das bactérias ali dentro do rumen desse animal, eu vou ter um número de micro-organismos ruminais menor, e com isso eu tenho uma digestibilidade desse capim também menor. Então tem um animal que eu não vou conseguir atender a exigência dele, e ele vai consumir menos do que ele consumiria normalmente. Então, se eu não corrijo essa falta de proteína no período seco, né, sem deixar de lado, sem esquecer a suplementação mineral, né, que também deve estar presente nesse período, eu vou ter um animal então que vai ter um atraso aí no seu período até o abate, ou uma fêmea que vai nutrir menos o seu feto que está sendo gerado dentro do útero. Então eu vou causar problemas a longo prazo, porque eu tenho um período de engorda mais prolongado, um animal que vai precisar de tempo de uma pastagem adequada do período das águas para chegar ao ponto que ele estava antes do período da seca, para só então dar continuidade no seu ganho de peso. Então, com isso, eu tenho fatores que vão atrapalhar toda a produção animal aí durante a próxima período de águas aí. Agora, a gente sabe quantas vezes a gente comentou aqui, né, vocês do departamento técnico, que as perdas nutricionais da pastagem são bastante acentuadas, né? Minerais pode cair até 80%, proteína em cerca de 50%, energia ali de 15% a 20%, mas isso não é algo que acontece da noite para o dia. Por exemplo, hoje a pastagem está com um nível bastante elevado, amanhã já caiu tudo isso e a gente já tem essa outra realidade. É algo que vai acontecendo progressivamente. Então a minha pergunta é a seguinte: como acompanhar, né, que estratégias adotar para você ir acompanhando esse decréscimo da qualidade nutricional da pastagem com produtos específicos? Nada melhor do que o olho, então cuidar, ver, acompanhar como está a situação do pasto. A gente não passa de produtores de pastagens para nutrir o meu rebanho. Né? Então eu tenho que acompanhar o estágio vegetativo da minha pastagem, se está mais taluda, se está mais seca, já começou a secar. Transição. Que seria o período de transição, isso mesmo. Se já secou completamente, né? Então a pastagem que já não tem mais um teor de proteína ainda menor, ou de mineral, como você falou. Então, ressaltando ainda mais importante ainda a mineralização nesse período. Porém, temos situações, como ocorreu muito esse ano em diversas áreas do Brasil, de geada. Então, realmente acaba tendo pasto verde num dia e pasto geado no outro. E aí, esse pasto geado, ele não ficou mais duro, mas ele secou, né? Ele perdeu a água que teria ali naquela folha. E esse pasto queimado pela geada, aliado a chuvas que acabaram ocorrendo também esse ano, eu tenho um pasto que entra em degradação, então acaba perdendo a pastagem, não deixando de ter esse facho, porque a pastagem acaba apodrecendo. Então eu tenho que, como a gente fala, o olho do dono que engorda o gado, né? Então a gente tem que ver, tem que acompanhar, tem que entender como que está esse pasto aí, e aí com isso, tendo essa informação, tem em mãos aí qual produto que vai se adequar a essa condição de pastagem. Então, produtos específicos, período de transição, para o período de pasto seco. Como você falou, mineral cai muito também, então mineral adequado para a categoria que eu tenho. Então, se eu tenho engorda, eu vou trabalhar com níveis adequados para engorda, para cria e para recria. Né? Então, tentar ser o mais assertivo possível, porque quanto mais assertivo, melhor economicamente para o produtor. A Companhia Nacional de Abastecimento deu início esta semana à distribuição de 222 equipamentos agrícolas para pequenos agricultores, todos provenientes do projeto Mecaniza Mais, Modernização da Agricultura Familiar. Hoje de manhã, quando eu fui chegando aqui, eu vi todo mundo com um sorriso no rosto, tirando foto das máquinas ali fora, e diziam para nós, Paulo Teixeira, nunca vimos uma cena como essa na Companhia Nacional de Abastecimento. Nós celebramos aqui uma parceria com o BNDES, aonde está sendo já destinado para a Conab, via o Fundo da Amazônia, 96 milhões de reais, para a gente também equipar as cooperativas e associações da região da Amazônia que estão trabalhando na venda dos seus produtos para abastecer as compras públicas
e também aos mercados locais. E nós conseguimos a liberação, a autorização do governo, que nós fizéssemos um aporte agora de recurso para a gente fazer escoar a produção de arroz e de trigo lá do Rio Grande do Sul. É o estado que produz mais arroz e que produz mais trigo. 70% do arroz brasileiro é produzido lá, tem uma estrutura montada já de muitos e muitos anos, e esse arroz está sendo mandado para toda a parte do Brasil, especialmente para o Nordeste do nosso país. Por isso que nós tivemos a ideia, né, Silvio, junto com o MDS, junto com o MDA, da gente botar arroz, espalhar o arroz, assim como é o feijão, em todos os cantos do nosso país. O Rio Grande do Sul vai continuar sendo essa excelência na produção de arroz, porque lá tem uma estrutura montada para o arroz que é excepcional. 100% do arroz gaúcho é irrigado. Com a chegada do verão, os produtores rurais estão de olho nas previsões de como será o clima ao longo desta estação, o que pode influenciar principalmente na colheita e no plantio da safrinha 2025-2026 por todo o país. Nós começamos aí o nosso período de safra 2025-2026 com alguns fantasmas, um a um foi caindo. Primeiramente eram as condições, né, dos Estados Unidos, depois houve aí em algumas áreas um atraso, né, na plantação ali no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, depois a expectativa, né, de uma possível laninha impactando o Rio Grande do Sul e também a Argentina. Nada disso, né, aconteceu. O que a gente tem é uma chuva bastante suficiente para um amplo desenvolvimento da safra, não só de outros países, mas principalmente aqui do Brasil. Bom, entramos no verão a partir do dia 21, expectativas bastante favoráveis aí para áreas como, por exemplo, a região central do Brasil, né, com chuva de normal até acima da média. A preocupação sempre fica nessa época do ano para, né, a colheita e o plantio, né, da segunda safra. Isso é sempre bastante dificultoso, porque isso ocorre exatamente nos meses de maior concentração de chuva, principalmente na região central do Brasil, e esse ano, né, por conta da laninha, mesmo fraca, não deve ser diferente. Porém, né, se abrirão janelas e, devido aí ao alto poder, né, dos agricultores da região, principalmente do Centro-Oeste, isso deve acontecer aí sem grandes problemas. Alguns pequenos perrengues, mas sem nenhum grande problema. Outra situação também favorável é o sul do Brasil, até mesmo o Rio Grande do Sul, né? A gente teve algumas chuvas bem significativas durante os meses de outubro, de novembro. Em dezembro abriu-se alguns dias sem chuva, mas depois passaram algumas frentes frias, e a expectativa do finalzinho de ano é de que a gente tenha chuvas aí bastante favoráveis aí para os estados do sul de forma geral, né? Paraná está chovendo bem e também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bom, aí ao longo dos primeiros 3 meses do ano, né, a gente não deve ter aí nenhum grande problema, nem para essa região e nem para as demais. O que preocupa um pouco, né, é a região do Mato Piba, especialmente Maranhão e o Piauí. Está chovendo menos, apesar da laninha, né, e a expectativa, pelo menos aí para o mês de janeiro, ainda de chuvas irregulares. A dica da Notus é: espere a umidade cair no solo para depois efetuar o plantio, porque fevereiro e março deve ser com chuva de normal acima da média. O Benchmark Agro, Custos Agropecuários, reuniu especialistas para discutir os desafios globais que impactam insumos e os custos de produção do agro. O evento encerrou o circuito de resultados do projeto Campo Futuro 2025. Um dos temas mais importantes abordados no evento foi o painel Biocombustíveis e Agropecuária. Se nós pensarmos na demanda de combustíveis de maneira geral e a dependência que nós temos da gasolina no mercado externo, é inevitável para o país pensar em uma garantia de suprimento de combustíveis de maneira geral, olhar para o etanol. O que nós vemos e temos uma leitura muito clara, o Brasil, ele não é, ou na realidade nem todos os mercados brasileiros, eles são consumidores de etanol na bomba do posto, por N motivos.
Mas o que a gente pode elencar e trazer para essa mudança, esse redesenho com a ampliação dessas usinas geograficamente, se alterando dessas regiões, eu tenho uma expansão, uma disponibilidade desse produto 100% do ano. Eu não tenho, claro que não tirando o mérito da cana, mas o processo, né, nem sempre eu tenho disponibilidade total ao longo de todo o ano. Eu tenho uma modificação que começa para mercados importantes, a gente vai elencar aqui Maranhão, Bahia, estados do Nordeste, que hoje nós somos dependentes de importação de etanol. Com a ida dessas usinas para lá, eu começo a modificar. Por que eu quero trazer isso? Trazendo um número bem simples de comparação. Se for pegar consumo de combustível ciclo Otto, pegar o mercado de Mato Grosso, que é um número que eu lembro de cabeça, e alguns outros locais, e outras vezes comparando com essas regiões mais ao norte. Mato Grosso ele ultrapassa quase 60% de todo o consumo de combustível ciclo Otto, etanol. São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul um pouco menos, mas ele ultrapassa grande parte desses indicadores acima de 50%. Mas quando eu vou para outras localidades, eu fico muito abaixo disso. Sul, eu fico ali na casa dos 10, pouco mais do que isso, mas eu tenho disponibilidade de crescer esse mercado dentro do próprio mercado de combustíveis que hoje já existe. Acho que, de fato, a gente está observando uma transformação dos dois lados, sob o ponto de vista de oferta, de biocombustíveis e de etanol, sob o ponto de vista de demanda. Eu estou no setor há pouco mais de 15 anos. Quando eu entrei, era basicamente cana utilizada para produzir açúcar e etanol. Aí a gente eliminou a queima da cana e a biomassa passou a gerar energia elétrica. Então as empresas passaram a produzir bioeletricidade, então aquela mesma biomassa do campo gerou um novo biocombustível. Hoje nós estamos vendo uma mudança importante. Então a produção, que era muito concentrada de cana nas regiões tradicionais, nos últimos 10 anos se expandiu para outros estados. E agora, mais recentemente, está sendo complementada pela produção de etanol de milho. E aí a gente tem uma espacialização importante, né? Regiões onde a cana não tinha aptidão, você tem uma terra com custo de oportunidade baixo, porque você já tinha produção de soja e uma proporção de milho de segunda safra pequena, que tem crescido, né? Então isso viabilizou a expansão da produção de etanol de milho. Hoje tem Mato Grosso do Sul, Goiás, o sul do Brasil, Maranhão, Bahia. Então, essa espacialização e essa diversificação de matérias-primas, sob o ponto de vista setorial, é muito importante para dar resiliência para a oferta. Essa é uma indústria a céu aberto e no mundo da energia, como eu mostrei, não pode faltar. Então, a hora que eu tenho, uma seca em São Paulo, ela não vai impactar, por exemplo, a produção de etanol, de milho no Maranhão e vice-versa. Então, sob o ponto de vista de setor, você tem uma oferta mais resiliente. E a gente também, no processo de oferta, está vendo uma série de novas conexões. Então, o setor de etanol antes tinha um vínculo com o setor de alimentos por meio do açúcar e um vínculo com o setor de energia quando a gente olhava a competição, etanol, gasolina, bioeletricidade, uma térmica a gás natural. Agora a gente está vendo essa conexão com outros setores do agronegócio. Nós colocamos aqui de forma muito clara com o setor de carnes, e aí eu começo a olhar o preço de DDG e preço de farelo de soja, então também com o setor de grãos, setor de farelo. A gente está tendo um setor com um nível de complexidade muito diferente do que se tinha lá atrás, e essa integração acho que traz benefícios para todo mundo. Dados do mapa apontam que as exportações do agronegócio em novembro atingiram quase 13 bilhões e meio de dólares, mesmo com os preços internacionais mais moderados. O valor significa alta de 6,2% em relação ao que foi registrado em 2024 e foi impulsionado pelo maior volume embarcado, mais de 6,5%. O Brasil é destaque absoluto na produção e exportação de inúmeros produtos agropecuários. A gente consegue observar que nos últimos anos houve um incremento, novos mercados alcançados, maior número de exportações e, consequentemente, com isso vem uma exigência fitossanitária muito mais rígida em relação aos produtos brasileiros. Nesse aspecto, é muito importante que os produtores rurais cumpram o seu papel no manejo das doenças e das pragas nas suas lavouras. E lembrando que o manejo fitossanitário, principalmente em lavouras de produtores de grãos, não é uma coisa essencialmente individual.
isso pode ser regionalizado, né? Um exemplo, se um produtor não conduz de forma eficiente o manejo de uma determinada doença ou uma praga na sua lavoura, isso pode afetar as lavouras vizinhas e se tornar um problema regional. Então, é importante que o produtor adote boas práticas de manejo, que tenha, que faça o uso correto dos herbicidas, dos inseticidas, que faça a aferição das pontas de pulverização. Então, assim, o produtor não pode ter uma falsa sensação de economia quando não faz a troca dos bicos de pulverização. É o velho barato sai caro. Isso, no final das contas, você vai estar tendo uma aplicação de menor eficácia, né? Então, o produtor precisa fazer a aferição. Como é que está sendo a cobertura da pulverização? Como é que está sendo o controle das pragas? Está sendo eficaz? O tamanho de gotas, né? Então, todos esses fatores, tudo isso cabe ao produtor rural ter essa atenção redobrada ou triplicada em relação ao manejo fitossanitário para que o Brasil continue sendo competitivo, né? E que o nosso produto seja atrativo para o mercado internacional. Preocupados com as mudanças advindas da reforma tributária, as entidades ligadas ao agronegócio iniciam debates para orientar os produtores e todos os outros elos da cadeia para se adequarem à nova realidade fiscal. Para um contador saber o que está acontecendo em PIS e COFINS, nós tínhamos que, até 2022, acompanhar 357 atos normativos, por meio de leis, decretos, instruções normativas ou qualquer outra informação da Receita Federal. Era muita. É humanamente impossível. Isso estamos falando de PIS e COFINS. Se a gente falar de ICMS, eram 27 regulamentos, um para cada estado. E o ISS, 5.500, um para cada município. Isso tende a acabar. A legislação vai ser uma lei só, que basicamente é a Lei Complementar 214. Agora vai vir o PLP 108, que vai dar algum apoio, mas para o contribuinte, o que de fato interessa é a Lei Complementar 214. Não é o fim, pelo contrário, é o começo. É o primeiro passo que a gente está dando e a gente convida mais uma vez para os eventos e em breve a CNA, né, Dr. Pedroso, assim que a gente puder, também estamos construindo uma calculadora bem simplificada quando comparada da Receita, para que os produtores possam se ver nesse novo regime. Nosso papel é pegar na mão do produtor e atravessar esse deserto junto, e é isso que nós vamos fazer. Nós precisamos falarmos, digamos assim, e com clareza o que a Receita pensa sobre esses temas. É muito importante isso, essa formação, digamos assim, de você entenderem quem está no outro lado, vamos chamar assim, não seja os sindicatos, os contadores, a federação, a confederação, todos estão no mesmo lado. Nós somos todos parceiros nisso e estamos juntos, mas precisamos que todos tenham entendimento, mesmo entendimento, pelo menos entender o que a gente está falando. Não quer dizer que tenha que concordar, absolutamente. Não precisa concordar, mas precisa entender. Cada vez mais a gente vai se afastar da surpresa. A questão da surpresa, que isso norteou a Receita Federal. Ninguém sabia o que a Receita pensava e como ela iria agir, e ela agia só na hora da fiscalização. Não despertou ainda que nós temos muito a caminhar. Felizmente, temos um espaço, não é no afogadilho. Então, eu acho que nós vamos conseguir, mas nós temos que envolver, principalmente no caso aí da Brisa, os nossos colegas da Federação dos Trabalhadores Rurais, porque o nosso público ainda tem um pouco mais de condições, mas o pequeno geralmente não tem. O RR News vai ficando por aqui. Ótima semana para você e até a próxima.